Olá, pessoas! Sou a professora Benecilda, da disciplina de Geografia. Espero que todos tenham aproveitado as férias para relaxar e recuperar as energias, pois estamos iniciando o segundo semestre e nossa terceira etapa de estudos. Recordando o percurso anterior, nós vimos que a Europa é um poderoso bloco econômico. Entretanto, há uma grande desigualdade entre os países que compõem o bloco. A gente vai estar podendo perceber que há diferentes níveis de industrialização e predominância de países com renda per capita elevada. Então, há uma desigualdade entre eles, né? Apesar de fazerem parte de um bloco tão poderoso. Nós teremos destaque aí para a Alemanha, França, Reino Unido e Itália, sendo as grandes potências econômicas da Europa e também da União Europeia. Temos os países da chamada Outra Europa, que esses países não fazem parte nem da União Europeia, nem da Comunidade dos Estados Independentes. E aí eles estão divididos em dois grupos. O primeiro grupo é formado pela Noruega, Islândia, Suíça e Turquia, parte europeia. O segundo é formado pela Albânia e pelos países que originaram-se da degradação da ex-Iugoslávia nas décadas de 1990 e 2000, que é a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje iniciaremos a unidade 4, Rússia e SEI, onde iremos estar estudando, e conhecendo a transição do Império Russo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o processo de desagregação da União Soviética e a formação dos Estados Independentes, a SEI, e a perda da hegemonia da Rússia sobre algumas regiões. Iniciaremos pelo percurso 13 do Império Russo, a SEI, Movimento de Fronteiras. No livro de vocês está na página 144 a 119. Entre os séculos XV e XVIII, o Império Russo se expandia territorialmente em direção ao leste. Que aqui a gente já percebe, que inicialmente nós temos essa parte amarela. Posteriormente, ela foi sendo ampliada e conquistada até ficar todo esse território aqui. No século XVII, conquistou vastas extensões da Ásia, como a Sibéria Ocidental, Central e Oriental, entre outras regiões, possuindo terras tanto na Europa como na Ásia. Então, a Rússia aí, ela tem a parte europeia e a parte asiática. Então, ele é transcontinental. No século XIX, com a Revolução Industrial, a Rússia passou a usar o poder econômico para exercer o neocolonialismo e o imperialismo, e em pouco tempo, várias regiões foram anexadas ao já imenso território russo. Aí, para assegurar a posse e facilitar o povoamento e a expansão econômica das áreas conquistadas, o Império Russo construiu as ferrovias transcaucasiana e transiberiana, que ela está sendo representada aqui nesse mapa, tá bom? Você percebe aqui que ela vai, atravessar todo o território. E aqui nós temos a Transcaucasiana, foi a construção de 1883 a 1886, que liga Moscou ao Mar Cáspio. Já a Transiberiana, de 1891 a 1904, liga o leste, no caso aqui, ele vai ligar o leste ao Oceano Pacífico, certo? Então, ele vai ligar essa parte a essa outra aqui. Apesar das transformações econômicas ocorridas com a Revolução Industrial,
O país chegou ao século XX com graves problemas sociais e políticos. Greves e insurreições populares culminaram com a derrubada do czar Nicolau II, que no caso aí czar era uma espécie de imperador, em março de 1917. O governo monárquico foi instaurar uma república parlamentar. Entretanto, ao inserir a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, os mencheviques perderam o apoio da população, que já a guerra causava prejuízos econômicos ao país. Isso abriu caminho aí para os socialistas radicais, os bolcheviques, que, liderados por Lenin, tomaram o poder em outubro de 1917. Entre os anos de 1918 e 1921, o país envolveu-se em uma guerra civil. Czaristas, mencheviques, grupos étnicos não russos e forças armadas estrangeiras se opunham ao novo governo bolchevique. Entretanto, os grupos de oposição foram derrotados pelos governantes, que em 1922 criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecida como União Soviética, herdando aí os vastos territórios conquistados pelo Império. Aqui nós temos Vladimir, Lenin, que ele é o líder revolucionário russo. Aqui nós temos a representação da Guerra Civil Russa. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois desse período, a União Soviética deu continuidade à expansão territorial. Assim, em 1945, o vasto território da União Soviética abrangia mais de 22 milhões de quilômetros quadrados e estava politicamente dividida em 15 repúblicas federadas, unidas por um único governo central, sediado em Moscou. Aqui nesse mapa nós temos as 15 federações, unidas pelo governo, e cada uma delas está aqui sendo representado o ano que foi anexado. Aqui nós temos a representação da Rússia, sendo que uma representação mais da União Soviética, certo? Esse espaço que era a Rússia, e aí foram anexados esses territórios. E aqui temos o significado, O martelo, ele simboliza os trabalhadores industriais da nação. A foice, ela simboliza os agricultores. E a estrela, ela vai representar o domínio do Partido Comunista. A economia soviética. Aí nós vamos estar estudando a passagem do capitalismo para o socialismo, o desenvolvimento econômico dentro dele. Então, a partir de outubro de 1917, o Partido Bolchevique, posteriormente transformado no Partido Comunista da União Soviética, iniciou profundas reformas econômicas, políticas e sociais, seguindo os princípios socialistas. Introduziu a planificação estatal, ou seja, os setores eram controlados pelo Estado. No plano político, o Estado proibiu a existência de outros partidos, inaugurando o monopartidarismo, exercido aí pelo Partido Comunista da União Soviética. No plano social, proibiu manifestações populares e a liberdade de expressão. Instalaram assim o Estado ditatorial, que passou a caracterizar o socialismo real. Já no desenvolvimento econômico, no curto espaço de tempo, de 12 anos, entre 1928 e 1940, a União Soviética ela conheceu um grande desenvolvimento industrial.
De quinto país mais industrializado no início do século XX, passou para terceiro lugar em 1940, perdendo somente para os Estados Unidos e a Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já era a segunda maior potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Da União Soviética à SEI. Vários acontecimentos antecederam a degradação da União Soviética e a formação da Comunidade dos Estados Independentes, a SEI. Nós temos aqui sinais da crise da supremacia. Temos aí a prioridade dada aos setores industriais de bens de produção e de base, e principalmente à indústria bélica, que criou um acentuado descompasso em relação ao setor industrial de bens de consumo. Grande parte da população soviética mostrava descontentamento com a falta de produtos, como roupas, geladeiras, televisores, automóveis, etc. Além disso, existia a falta dos gêneros de primeira necessidade, como carne, trigo, leite, açúcar, que estavam escassos e faltavam moradias para a população. Veio aí a era Gorbachev. Em março de 1985, após a morte de Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev foi escolhido para ser o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, sendo aí o mais alto cargo da estrutura política e governamental do país. Ao perceber que o povo apoiava as reformas políticas e econômicas, Gorbachev e sua equipe anunciaram planos do governo com base na Glasnost e na Perestroika. A Glasnost, traduzindo, seria transparência, correspondia ao plano de reformas nas instituições políticas, que previa a abertura política e a introdução do multipartidarismo. Já na Perestroika, que é a reestruturação, se referia a reformas econômicas, fim do planejamento central estatal, a introdução de princípios de economia do Estado, redução de gastos militares e outras iniciativas reformistas, que acabaram agradando a população. E aí nós temos os impactos dessas reformas. Com a implantação da Glasnost e da Perestroika, tiveram-se 3 grandes movimentos. O primeiro movimento foi o movimento de contestação aos regimes comunistas, que diz respeito ao desejo de independência dos países socialistas do leste europeu, que iniciaram a derrubada de governos comunistas locais e convocaram eleições livres, iniciando a passagem do socialismo autoritário para o regime democrático. O segundo foi o movimento das ultrarreformistas da União Soviética, ocorrido a partir de 1991 e liderado por Boris Yeltsin, então presidente da República Russa. Ele mostrava-se defensor do fim do regime socialista e da integração do país ao capitalismo, além de ser favorável à independência das 15 repúblicas soviéticas. Aí aqui nós temos a imagem do Boris Yeltsin em campanha presidencial em julho de 1991. O terceiro movimento é o movimento de grupos conservadores do Partido Comunista da União Soviética, que desejavam impedir as reformas de Gorbachev e a manutenção do status quo. Para isso, tentou um golpe de Estado em 1991 para destituir Gorbachev, mas não obteve sucesso. Do confronto entre esses 3 movimentos existentes na União Soviética em 1991, saiu vencedor os
do ultra-reformistas, liderado por Boris Yeltsin. É importante destacar aqui a participação popular que realizou manifestações durante todo esse processo. Aqui nós temos a imagem mostrando essas manifestações, né, representando. E aí nós temos a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Nós temos aqui o mapa, certo? Onde a gente tem as ex-repúblicas socialistas soviéticas que se transformaram nos países independentes, né? A Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. E aqui a Rússia, o maior país. Então, em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Rússia, da Ucrânia e de Belarus assinaram um documento que formalizava a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Em 21 de dezembro do mesmo ano, com a adesão de outras repúblicas, a criação da CEI foi oficialmente feita na cidade de Alma-Ata, no Cazaquistão. Já em 25 de dezembro do mesmo ano, 1991, Gorbachev comunicou seu afastamento, que culminou no fim da União Soviética e do tipo do socialismo ali implantado desde 1917. Tal processo deu origem a 15 novos países independentes, dos quais 12 passaram a integrar a CEI e 3 não. Letônia, Estônia e Lituânia, eles não integraram a CEI. Vamos agora para o percurso 14, Comunidade dos Estados Independentes. Primeiramente, vamos ver aqui o emblema, que simboliza a aspiração por uma sociedade igualitária, unidade de paz e estabilidade, além da cooperação entre os membros para se chegar à prosperidade. O fundo azul, da bandeira, essa parte aqui, o fundo azul, ela vai estar representando o céu e a paz. E o círculo amarelo, esse círculozinho aqui, significa luz e vida. Então, ela foi fundada, a CEI foi fundada no dia 8 de dezembro de 1991, inicialmente pela comunidade, estava composta apenas por 3 membros, Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. A Comunidade dos Estados Independentes, CEI, é uma organização supranacional, ou seja, que ela vai extrapolar as fronteiras nacionais, bloco integrado pela Rússia e as antigas nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi criada para implantar um mercado econômico comum e promover relações de cooperação entre os países membros. A Rússia possui importância política, militar e econômica. Ela desempenha o papel de país central da CEI. As decisões internas ressaltam de reuniões periódicas dos chefes de estados que o compõem. Aqui nós temos os países que fazem parte da CEI, a divisão política. Todos esses aqui se tornaram independentes. Aqui nós temos CEI, área territorial, população e povos. Então, a gente já vai perceber aqui, em relação à distribuição da população, que há uma desigualdade, da distribuição. Há uma centralização nessa região aqui. Ok? Então, ao abranger o estado tanto da Europa quanto da Ásia, a CEI apresenta vasta extensão territorial e uma grande diversidade étnico-cultural. Com aproximadamente 240 milhões de habitantes, 3,7% da população mundial, em 2017. A Rússia é o país da CEI de maior área territorial e também o mais populoso. A distribuição da população pelo território é muito desigual. Você percebe aí pelo próprio mapa. Isso é em virtude das condições históricas e naturais extremamente variadas.
A porção europeia da organização situada entre o Mar Báltico e o Mar Negro, somado aos vales do Cáucaso e do Azerbaijão ao sul, vão concentrar mais de 75% da população. Um mosaico de povos. A gente vai perceber aqui pelo gráfico que nós temos a maior parte, né, sendo formada pelos povos eslavos, que é esse laranja. E esse amarelinho aqui está representando os povos não eslavos. Mas quem são esses povos? Vamos lá. Os povos eslavos, que são essa maioria aqui, que correspondem a 75% da população, compreende os russos, de nacionalidade mais numerosa, ucranianos, bielorrussos, também chamados de russos brancos. Já os povos não eslavos, que essa minoria aqui representa 25%, são os demais povos, né? Que no caso são os povos não eslavos, que são os mais numerosos são os uzbeques, cazeques, turcomenos, azerbaijanos, kirguizes, entre outros, né? Que aí eles vão, além dos povos latinos, vão formar um verdadeiro mosaico. Só para se ter uma ideia, são falados por volta de 112 línguas subdivididas em vários dialetos locais. Dentro do contexto, nós vamos ter conflitos territoriais e de nacionalidades, né? Com o fim da União Soviética, a possibilidade de reafirmação da identidade étnica, cultural e histórica de muitos povos ganhou espaço e se intensificou. Surgiram então muitos movimentos pró-independência de enclaves, isto é, territórios totalmente circundados por outro território. E aí nós temos dois que vão estar se destacando, né? A Crimeia e o separatismo russo e o separatismo no leste da Ucrânia. A Crimeia é uma península situada na costa setentrional do Mar Negro. Foi uma república autônoma da Ucrânia, mas a população é predominantemente russa, que reivindica sua anexação à Rússia. A anexação da Crimeia assegurou à Rússia o controle total do porto de Sebastopol, base da poderosa frota de navios do Mar Negro e único acesso do país para o Mar Mediterrâneo. Então, ele é um ponto geopolítico muito importante. E aqui nós temos um mapa que vai estar mostrando justamente essa partezinha aqui, ó, verde. Quanto ao separatismo no leste da Ucrânia, nos países eslavos, a nacionalidade é determinada pelos jus sanguinis, ou seja, pelo direito de sangue, diferentemente dos países ocidentais, onde é determinada predominantemente pelo local de nascimento. O jus solis, direito do solo, deve dar direito ao solo, né? Desse modo, como a maioria da população do leste da Ucrânia é etnicamente russa e fala a língua russa, serviram-se desse argumento para apoiar o separatismo. E aqui nós temos um mapa representando esse separatismo. É isso aí, pessoas. Até a próxima aula. Bons estudos!